Há não muito tempo, tomei a decisão de aplicar meus conhecimentos em informática. Meu objetivo era criar um pequeno fórum na Dark Web, principalmente para compartilhar informações de forma irrestrita. No início, estava extremamente preocupado com a possibilidade de ter minha localização descoberta e minha privacidade comprometida. Por isso, comecei a me aprofundar na pesquisa online para garantir minha própria segurança. Após inúmeras horas dedicadas a explorar blogs, fóruns e outros materiais, finalmente me senti preparado. Como não dispunha de recursos financeiros, não pude simplesmente comprar um servidor virtual privado, VPS, de um serviço de hospedagem. Optei então por utilizar meu antigo laptop. No entanto, nunca planejei criar uma presença significativa na internet local. Depois de configurar o servidor e acreditando ter implementado todas as medidas para protegê-lo contra possíveis ataques, o site foi lançado. Tudo funcionou bem nos primeiros meses. As doações começaram a aumentar à medida que a base de usuários crescia. Após aproximadamente 5 meses, a comunidade se tornou tão grande que tive que fazer uma atualização e migrar tudo para um novo computador, que construí especificamente para hospedar o fórum. Até então, tudo parecia perfeito. O site estava operando sem problemas, e a migração ocorreu sem complicações. No entanto, um dia, ao chegar em casa, percebi que meu computador estava congelado. Inicialmente pensei que poderia ser um erro de software passageiro, e reiniciei o sistema. Foi nesse momento que ficou evidente que algo estava seriamente errado com o meu PC. Ao ligá-lo, ele emitiu alguns apitos, mas não se desligou, indicando claramente que algo incomum estava acontecendo. Então, raciocinei comigo mesmo. Tudo bem, parece ser um problema de hardware. Após algumas horas dedicadas à tentativa de diagnosticar o problema, finalmente descobri o que estava acontecendo. Aparentemente, o disco rígido havia sido corrompido. Decidi levar o computador de volta à loja, uma vez que ainda estava sob garantia. O representante do serviço sugeriu que poderia ter sido apenas um stick de memória com defeito. Ao retornar para casa, substituí o stick defeituoso e em poucas horas, o site estava de volta a funcionar perfeitamente. Tudo parecia estar novamente em ordem. Pedi desculpas aos usuários pelo tempo de inatividade e todos pareciam satisfeitos. Avançando alguns meses, o fórum continuou operando por cerca de 1 ano, talvez 1 ano e meio. Foi nesse ponto que as coisas começaram a ficar muito estranhas. Lembro-me de ter encerrado o trabalho em uma sexta-feira, um dia lindo no meio do verão, embora algumas pessoas dizem ser dia de azar, mas não acredito muito nisso de sexta-feira 13. Cheguei em casa, preparei algo para comer e me sentei em frente ao meu PC. Foi então que notei uma mensagem. Ao abrir a mensagem, percebi que algo estava terrivelmente errado. Eu realmente não conseguia entender por que alguém estava direcionando seus ataques a mim. A mensagem continha informações pessoais, como meu nome, endereço, dados bancários, senhas privadas, e-mails, mensagens privadas e praticamente todos os detalhes dos dispositivos que eu possuía. Entrei em pânico e, imediatamente, desconectei o PC da internet. No entanto, mal sabia eu que o atacante havia feito sua lição de casa. Algumas horas depois, enquanto eu estava preocupado em meu quarto, recebi uma mensagem de texto. Era uma ameaça afirmando que sabiam tudo sobre mim. A mensagem foi enviada através de um serviço de SMS, tornando impossível rastreá-lo. E então meu telefone tocou. A pessoa do outro lado disse: "Não fale, apenas escute. Eu sei tudo o que há para saber sobre você, e tudo o que quero são 2 bitcoins. Caso contrário, as coisas podem piorar. Vou enviar um texto com os detalhes da carteira." A ligação se encerrou tão rapidamente quanto começou. Rapidamente abri meu laptop e verifiquei minha carteira de Bitcoin, constatando que havia fundos suficientes provenientes das doações para lidar com a situação. Tentei pagar o indivíduo, na esperança de que essa fosse a solução para o problema. Inseri os dados do sujeito e configurei o pagamento. Pouco tempo depois, meu telefone tocou novamente. A voz do outro lado agradeceu por eu ter atendido e disse: "Infelizmente, alguém que eu conheço realmente gosta de você." Em seguida, a ligação foi encerrada. Em pânico, tentei ligar de volta,
mas uma mensagem automática informou que o número discado não existia. Passaram-se algumas horas e comecei a pensar que talvez a última chamada tivesse sido uma brincadeira de mau gosto. Decidi, após muito tempo, que o melhor era simplesmente ir para a cama. Por volta das 2 da manhã, fui abruptamente acordado pelo som de batidas na minha porta da frente. Pulei da cama, liguei todas as luzes e peguei uma faca na cozinha. Caminhei cautelosamente em direção à janela e olhei para fora. Avistei alguém parado perto de um carro. Quando me notaram, entraram no veículo e partiram. Corri até a porta na esperança de anotar a placa do carro, mas, quando a abri, eles já haviam virado a esquina. Ao me virar, notei um envelope no chão. Peguei-o e voltei para dentro, trancando a porta. Fechei as cortinas e me sentei na cozinha, observando o envelope por cerca de meia hora, tentando reunir coragem para abri-lo. A sensação de que essas pessoas realmente haviam estado em minha casa pesava em minha mente. Após esses 30 minutos, decidi que era hora de enfrentar o desconhecido. Abri o envelope. E então, fotos caíram no balcão. Eram imagens minhas dormindo. Isso significava que esses indivíduos não apenas estiveram fora da minha casa, eles estiveram dentro dela enquanto eu estava dormindo. As imagens haviam sido estranhamente editadas, com corações adicionados ao meu lado. Aquilo me assustou o suficiente para não conseguir voltar a dormir. Quando o sol finalmente raiou, eu tomei a decisão de ir até a delegacia e contar tudo para as autoridades. Eu sabia que não tinha cometido nenhuma infração, então esperava que eles pudessem me ajudar. Depois de horas explicando a situação, fui informado de que não havia muito que eles pudessem fazer. Naquele momento, nunca me senti tão sozinho e indefeso no mundo. Estava apavorado com o que esse indivíduo estava planejando. Eu simplesmente não sabia o que fazer ou o que esperar. Decidi, então, apagar todos os dados do meu laptop, desligar meu PC e telefone e pegar tudo o que precisava. Coloquei tudo em uma bolsa e decidi partir. Tinha alguns amigos em quem confiava, então liguei para meu amigo Marcos. Nos encontramos, tomamos algumas cervejas e fumamos maconha. Eu realmente precisava me desligar depois de ter passado por essa experiência terrível. Contei a ele tudo o que estava acontecendo e ele me ofereceu um lugar para ficar, na esperança de que isso colocasse um fim na situação. Infelizmente, estava completamente errado. Alguns dias depois, a mesma situação aconteceu novamente. Houve uma batida na porta pela manhã. Marcos e eu saímos para encontrar outro envelope no chão. Mais uma vez, eram fotos minhas dormindo, mas desta vez não estávamos na casa de Marcos. Eu comecei a entrar em pânico novamente, e Marcos finalmente disse: "Precisamos fazer algo, talvez preparar uma armadilha ou qualquer coisa do tipo." Passamos horas revisando diversas ideias, desde a instalação de câmeras até tentar atrair o intruso, e finalmente decidimos ficar acordados durante a noite. E a ideia seria trancá-lo em um quarto preparado com uma cama falsa feita de travesseiros, câmeras e janelas trancadas. E nos esconderíamos em um quarto adjacente, ao lado da porta. Após algumas horas de espera ansioso, ouvimos a fechadura da porta da frente sendo manuseada, e sabíamos que o jogo estava prestes a começar, e pelo nosso espanto, era uma mulher. Deixamos a porta entreaberta, permitindo-nos observar do lado de fora, enquanto a intrusa se aproximava. Assim que ela entrou na sala, agimos o mais rápido possível. Fechamos a porta e a trancamos por fora usando uma cadeira de metal. A única maneira de ela sair seria destruindo a porta. Observamos sua silhueta enquanto ela percorria a sala em silêncio, o que foi aterrorizante. Enquanto fazíamos isso, chamamos a polícia e mantivemos os olhos nela. Finalmente pensei que poderia encerrar essa situação e seguir em frente com minha vida. Quando a polícia chegou, algo inesperado aconteceu. A intrusa sacou uma arma e a apontou para a própria cabeça. Em seguida, ela ergueu uma placa que dizia: "Eu amo você", e puxou o gatilho. A polícia invadiu a sala com as armas em punho, e nós obedecemos suas ordens, deitando no chão e indicando que a intrusa estava dentro da sala. A polícia removeu a fechadura improvisada e entrou na sala, chamando uma ambulância para levar o indivíduo que estourou a cabeça. Marcos e eu fomos levados no banco de trás de um carro da polícia.
Dentro da delegacia, fui colocado numa sala de interrogatório, onde esperei por um bom tempo, algumas horas, creio. Finalmente, o detetive entrou e se sentou à minha frente, abrindo uma pasta e colocando fotos na mesa. Ele me perguntou: "Você a conhece?" Ao olhar para as fotos, eu disse a ele que não a reconhecia. Ele me encarou e explicou que aquela era a pessoa que estava me perseguindo. O detetive continuou informando que tinham revistado o quarto dela e encontrado um santuário com fotos minhas espalhadas por todos os lugares, desde restaurantes até a academia e até mesmo lojas. Além disso, encontraram um diário com planos futuros envolvendo minha pessoa. Ela desejava que eu fosse seu marido e estávamos conversando por cerca de 1 ano e meio. Após explicar tudo, o detetive me disse que eu tinha sorte de estar vivo. A mulher havia planejado me drogar e me sequestrar. Ela até tinha uma cama trancada improvisada para que eu não pudesse escapar. Até hoje, sinto-me sortudo por não ter retornado à Dark Web desde então. Isso ocorreu há 15 anos. Naquela época, eu era uma mulher de 23 anos que adorava jogar jogos online. Encontrei um site que parecia oferecer jogos interessantes e decidi experimentar alguns deles. Tudo isso aconteceu um pouco antes de eu descobrir o Facebook. No entanto, é importante destacar que alguns desses sites tinham muitos bugs e as opções de segurança nem sempre eram confiáveis. Navegar por algo que não fosse familiar representava um risco de vírus e malware. Em um dia entediante, decidi procurar um site de jogos e digitei "jogos legais, não chatos" ou "jogos de tiro" na barra de pesquisa. Foi assim que me deparei com a opção "palavras de morte". Com minha inclinação mórbida, acabei clicando nessas palavras. Por cerca de 1 minuto, minha tela permaneceu em branco e eu não conseguia ver nada. Então, de repente, a tela se iluminou com as palavras: "Oi, eu quero ver alguém morrer. Clique no botão enviar para continuar." As palavras eram vermelhas e pareciam gotejar como sangue. Inicialmente fiquei tentada a rir da bizarrice do site, mas continuei olhando para a tela por um momento. Foi quando percebi que o botão enviar começou a piscar e as palavras mudaram, tornando-se: "Oh, o que há de errado? Com medo? Não seja tímido. É apenas um jogo. Clique no botão agora, por favor." Com um suspiro, acabei clicando no botão. O que vi a seguir parecia um desenho animado de qualidade duvidosa. 3 personagens estavam desenhados de forma grotesca. 2 deles eram homens, representados como caricaturas de ladrões de desenhos animados, com máscaras de bandido, camisas listradas em preto e branco. A terceira personagem era uma mulher, sentada em uma cadeira, com uma animação que a fazia parecer aterrorizada, exagerando nos tremores e choramingos. O homem à esquerda da mulher olhou diretamente para mim e sorriu, perguntando se eu queria vê-la morrer. Sua voz estava disfarçada, parecendo a de uma testemunha protegida. Na tela, apareceram 2 opções de botão: sim ou não. Eu hesitei, sem ter certeza do que estava acontecendo. O homem insistiu, um pouco irritado: "Olha, você clicou no link. Sei que você quer ver o que acontece a seguir. Apenas faça isso, afinal, é apenas um jogo. Clique no botão." Engolindo em seco, acabei clicando em sim. O outro homem vestiu um avental de açougueiro e entrou na cena. Ele estava posicionado em uma mesa de operação completa, com diversas ferramentas. O que se seguiu na animação ainda me assombra. Ele começou a usar uma serra, e eu podia ouvir a mulher gritando enquanto observava tudo. O que eu ouvia eram barulhos gorgolejantes. No início, quase ri da tolice da situação, mas depois comecei a me sentir inquieta. A animação era, no mínimo, repugnante. Um dos homens virou a cabeça para o lado, e o primeiro homem riu, comentando que não tinha sido tão divertido e que queria ver um pouco mais. Ele parecia ter certeza de que eu compartilhava da mesma curiosidade doentia. Então, curiosa, cliquei novamente em sim. Uma nova animação começou. Desta vez ela mostrava 2 homens vestindo equipamento de mergulho, enquanto outro homem estava vestido com um terno. Ele estava à beira de um grande tanque de água, com as mãos amarradas nas costas. O homem à esquerda ergueu uma placa para que eu pudesse ler que dizia: "Você quer vê-lo morrer?"
Hesitantemente, cliquei em sim. O outro homem agarrou o homem de terno, puxando seus tornozelos e deslizando-o ainda mais em direção ao centro do tanque. O homem de terno estava gritando histericamente, tentando se contorcer de volta. Finalmente, o homem que segurava seus tornozelos deu um forte empurrão, lançando a vítima com um respingo invisível, mas audível. Por cerca de 30 segundos, nada aconteceu. Então, repentinamente, o homem de terno surgiu à superfície, ainda gritando histericamente. Mal pude ver algo emergir por trás dele e arrastá-lo de volta para baixo, sob a superfície, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Outro minuto se passou, e o homem ressurgiu mais uma vez. Desta vez ele havia parado de gritar, mas seus braços haviam desaparecido, como se tivessem sido puxados por um gigantesco liquidificador. Sua figura estava reduzida a retalhos toscos. Parecia que ele estava sendo caçado por um gigante jacaré que o prendia no lado direito e o puxava para baixo. Ele caiu e não ressurgiu mais. Nesse momento, comecei a sentir um profundo desconforto com o tipo de desenho animado que estava sendo exibido. Não era mais divertido. Eu só queria fugir do site. A tela mudou novamente, e agora os dois homens animados haviam se transformado em pessoas reais. No chão, perto deles, havia uma mulher em pedaços destruídos de um terno desfiado, com a voz ainda disfarçada. Ela disse: "Não foi tão divertido de assistir, não é? Vocês dois queriam ver mais e conseguiram. Só que tiveram que experimentar." Ela prosseguiu, dizendo que eu tinha 1 minuto para obedecer e não deveria sair do caminho que eu estava tomando. Neste ponto, meu medo estava se intensificando. Percebi com horror que as animações serviam para encobrir um crime em andamento. Os assassinatos eram pré-gravados e os desenhos animados tolos foram criados para esconder a realidade do que estava acontecendo. 3 opções apareceram na tela. Uma dizia: "Sim, quero experimentar." A segunda: "Não, não quero experimentar." E a terceira: "Quero te conhecer." Lembrei-me da ameaça anterior e, com medo, escolhi não e saí do site com sucesso. Meu coração estava acelerado e tive a coragem de verificar meu histórico de navegação. O site não estava mais lá, desaparecendo sem deixar vestígios. Eu nunca compartilhei essa experiência com ninguém até agora. Por um tempo, fiquei me perguntando quem eram aqueles 2 homens, se eles foram capturados, e quem eram suas infelizes vítimas. Quantos mais eles mataram e quantos mais vão matar? Essa história me fez perceber que, ao navegar na internet, é melhor ficar em sites conhecidos, porque você nunca sabe o que encontrará se cavar fundo o suficiente. Essa história, na verdade, aconteceu com um amigo meu na faculdade, há mais de 8 anos. Ele era um pouco nerd de computador e costumava visitar muitos sites. Para proteger sua privacidade, vou chamá-lo de Adam. Na época, ele tinha 26 anos e compartilhava a guarda de sua filha pequena com sua ex-namorada. Ele estava se sentindo solitário e entediado, então decidiu explorar sites de namoro em seu laptop. De repente, ele se deparou com um banner piscando que dizia: "Solteiro e solitário? Gostaria de conhecer alguém? Clique aqui e encontre seu par." Ingenuamente, Adam clicou no banner. No entanto, o banner desapareceu e foi substituído por outra mensagem que dizia: "Parabéns, pessoa solteira e solitária. Você é um homem ou uma mulher?" Adam clicou no botão que correspondia a homem. A próxima pergunta foi: "Você quer conhecer um homem ou uma mulher?" Ele clicou no símbolo de uma mulher. Por fim, o site perguntou: "Qual é o seu nome?" Querendo manter sua identidade anônima, Adam digitou Richard Aldana. De repente, o banner mostrou uma animação de uma pessoa balançando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse envergonhada ou irritada. O novo banner, sob a imagem, exibia a mensagem em vermelho: "Boa tentativa, cuzão. Seu nome é, na verdade, Adam Martin. Não tente nos enganar." Adam começou a ficar com medo e tentou sair do site. Para sua incredulidade, tudo estava congelado, o mouse se recusava a se mover e ele não conseguia desligar o computador. De repente, a foto de Adam apareceu no site,
com uma pessoa animada segurando-a como se fosse uma fotografia. Abaixo da foto, surgiu mais um banner. O texto dizia: "Agora temos o seu rosto e endereço. Estaremos na sua casa em 10 minutos. Não tente se esconder ou ligar para alguém, é inútil. Ela realmente quer conhecê-lo." Adam gritou através de seu laptop, mas o grito do outro lado ficou preto. Ele tentou usar o celular, mas descobriu que não funcionava, e ele não tinha telefone fixo. Em vez disso, optou por pegar um taco de beisebol. Assim que ele segurou o taco, a campainha tocou, uma vez e depois 2 vezes. A voz de uma mulher soou de repente. "Olá, Adam. Eu vim te conhecer. Abra a porta, por favor." Sua voz era agradável e não soava ameaçadora. Adam espiou pela janela próxima à porta e a viu. Ela estava vestida com um longo vestido azul escuro, que parecia um vestido de baile antigo. Seus cabelos eram longos e escuros, precisando de uma escova, e ela tinha costelas visíveis nas laterais. Seus olhos pareciam vazios e estavam vermelhos, com rímel e delineador mal cobrindo as olheiras escuras sob os olhos. Ela parecia que não tinha dormido por semanas. Estava usando batom vermelho escuro que estava manchado em suas bochechas. "Eu sei que você está aí," ela disse de uma maneira assustadora. Em sua mão esquerda segurava um grande cutelo de carne que parecia ter sido usado anteriormente. Ela começou a bater na porta com o cutelo, ou mais conhecido como faca do açougueiro. "Vamos lá, abra a porta. Você disse que queria me conhecer. Abra," disse ela. De repente, o cachorro de um vizinho começou a latir, chamando a atenção dela. Ele a viu indo embora com um sorriso malicioso e se escondeu debaixo da mesa da cozinha. Finalmente, ele tentou o celular novamente e, para seu alívio, estava funcionando. Porém, quando ele começou a ligar para a polícia, ouviu o cachorro do vizinho soltar um grito alto, seguido pelo som de algo sendo cortado. O cachorro estava ficando quieto, mas os sons de corte continuavam. Enquanto ainda conversava com o despachante, Adam ouviu alguém se aproximando de sua porta novamente, com a campainha tocando uma vez e em seguida passos se afastando. O despachante o aconselhou a abrir a porta, pois a polícia estava a caminho. Ela pediu para que ele dissesse uma palavra de segurança para que ela soubesse que era ele. Demorou 20 minutos para a polícia chegar, mas pareceu uma eternidade, e eles fugiram sem serem percebidos pela polícia. Depois que a polícia chegou, deu uma palavra código. Adam abriu a porta e foi recebido por uma visão horrível. No caminho até a porta, estava o cachorro do vizinho, um pastor alemão, que parecia em péssimo estado e quase irreconhecível. Em suas costas, havia uma mensagem que dizia: "Da próxima vez, eu te encontrarei." Mas Carne estava soletrada incorretamente como Caune. Infelizmente, a mulher nunca foi encontrada e não foi possível localizar o site. Adam acabou dando ao vizinho um novo cachorro. Então ele se mudou para outro lugar e finalmente encontrou uma namorada. No entanto, a culpa e o medo que ele sentiu naquela noite pesaram muito em sua mente. Ele me contou que felizmente foi inteligente o suficiente para não abrir a porta para a mulher vestida com um vestido de baile. Fiquei aliviado por ele não ter feito isso, mas às vezes me pergunto se alguém teve a infelicidade de abrir aquela porta para a louca rainha do baile com um cutelo. Às vezes, a curiosidade sobre o desconhecido nos assombra, mas talvez seja melhor deixar algumas portas trancadas para sempre. Se inscrevam no canal, por favor, e deixem o vosso like. Assim dará a entender que o meu trabalho tem valido a pena, me motivará sempre a caprichar no conteúdo. Não custa nada. Até mais, meus amigos.